Olá pessoal, Prof. Aimoré de Matemática aqui. Vamos para mais uma lista agora sobre exponenciais, beleza? Equações exponenciais, funções exponenciais, problemas envolvendo funções exponenciais. Não se assuste com o tamanho do vídeo. Aqui na descrição temos os capítulos, você pode ir diretamente no exercício que você pretende resolver. E nós temos aqui também no card a indicação de um outro vídeo sobre propriedades de potências. O cálculo com exponenciais muitas vezes é mal compreendido, porque quando a gente pensa em cálculo, a gente só pensa em cálculo operações básicas, né? Multiplicação, divisão, adição. E realmente nós fazemos muitas multiplicações e divisões, né, para trabalhar com as potências. Porém, o principal ponto do desenvolvimento com exponenciais são as manipulações de propriedades. Então é muito importante você conhecer as propriedades de potências, porque elas são aplicadas e reaplicadas nos exercícios a todo instante. Então vamos lá. Para você resolver uma equação exponencial, a gente já começa fazendo a fatoração. Então você vem aqui no cantinho, tá? 128, você vai fatorar. Sempre começa pelo maior número, tá? Vocês vão ver já por quê. Bom, 128 dá para dividir por 2, dá 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Se você já conhecer essa potência, tá ótimo, você já pode jogar lá direto. 128 é 2 elevado a, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a 7, porque eu, na fatoração eu usei 7 vezes o fator 2, então 2 elevado a 7. E agora o 8 está aqui, ó. O 8 está aqui. A partir do 8, ó, 1, 2, 3. Então o 8 é 2 elevado a 3. E aqui já começa a manipulação de propriedade. O 2 elevado a 3, né, como eu estou transformando o 8 em 2 elevado a 3, eu coloco aqui entre parênteses, tá? E mantenho aqui o x. Então aqui já começa a primeira propriedade. Potência de potência, você repete a base e multiplica os expoentes. Então aqui, ó, 3 vezes x. O que eu tenho agora na equação? Eu tenho os dois membros como potências de 2. Então eu posso ignorar os dois membros, tá? As bases. E aí agora eu só trabalho com os expoentes. Então fica 3x igual a 7. X é igual a 7 terços. Então a solução dessa equação é 7 terços. Beleza? Na letra B, raiz quadrada de 27 igual 9 elevado a x. Começa com a fatoração do 27. Então vem aqui, ó, 27. Agora, ó, número ímpar já não dá por 2, então eu vou por 3. 27 por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então 27 é 3 elevado ao cubo. Então fica a raiz quadrada de 3 elevado ao cubo. E o 9 elevado a x está aqui, ó. Olha o 9 aqui. 3, 3, 3 ao quadrado. Já ficou parecido com o anterior, né? Aqui, então, novamente, nós temos a propriedade de potência. Na parte aqui do 3 elevado a 2x, repete a base e multiplica o expoente. 3 elevado a 2x. E aqui, na parte da raiz, eu vou usar a propriedade envolvendo as raízes. Porque na raiz quadrada, o índice é 2. Então, a escrita com radicais vai se transformar numa escrita com potências, da seguinte forma: o índice da raiz vai virar o denominador e o expoente vai continuar aqui como expoente, mas agora sendo o numerador. Então, ó, novamente, já tive a igualdade das bases, tá? Em cada membro, você ignora as bases agora, ó. E aí fica com 2x igual 3 sobre 2. Vai multiplicar cruzado, né? 2x sobre 1 igual 3 sobre 2. Cruzou, cruzou. 2x vezes 2 dá 4x. 3 vezes 1 dá 3. Então, x é igual a 3 quartos. Então, a solução, 3 quartos. Letra C. 625 elevado a x igual 1 sobre 125. Então, de novo, ó, começando na fatoração. 625 por 5 dá 125. Se você souber a fatoração, já joga direto. 125 por 5 dá 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Então, 625 é 5 elevado à quarta potência. E aqui, ó, dentro de parênteses, é elevado a x. E o 125 está aqui, ó, 3. Então, é 1 sobre 5 elevado a 3. Mais uma vez, nós temos a propriedade da multiplicação de potência de mesma base.
E aí você já vai vendo que as propriedades elas vão se repetindo, né? Então aqui, ó, 5 elevado a 4x. Agora, no segundo membro, nós temos uma fração, é 5 elevado, mas só que no primeiro membro é 5 elevado, não tem fração, né? Como se ele estivesse no numerador. No segundo membro, nós temos 1 sobre 5 elevado a 3. Então, as bases estão invertidas. Também tem propriedade. É a propriedade do expoente negativo. Toda vez que você tem a base invertida, você tem uma inversão, o expoente muda o sinal, tá? Então, 5 elevado a menos 3. Aí pronto, ficou igual, só fazer o que nós já fizemos sempre o tempo todo. Corta as bases. 4x igual a menos 3, x igual a menos 3 quartos. E aí, solução, menos 3 quartos. Bom, na letra D, nós temos aqui bases decimais, tá? Bases que são potências de 10. Tem um jeito todo especial de se trabalhar. Se você fatorar esses números, né, dão um pouco mais de trabalho. Então é só você se acostumar. Você pensa nos zeros. No caso do 1000, é só você contar os zeros. 1000, então, vai ser 3 zeros, então é 10 elevado a 3. Ok? E no caso da parte decimal, 0,01, é só você escrever o 10. E aí, o que acontece? Como é número decimal, vai ser elevado a expoente negativo. E aí você também conta as casas decimais. Ó, são 2 casas decimais, então é 2. Então é 10 elevado a menos 2. E aí, ó, parênteses, né, elevado a x. E aí a regra, né, fica do jeito que a gente já está trabalhando. Você multiplica, repete a base e multiplica os expoentes. Menos 2x igual 10 ao cubo. Tudo igual. Tudo igual nas bases, né? Menos 2x igual a 3. Então, ó, multiplica por menos 1. 2x igual a menos 3. X igual a menos 3 sobre 2. Menos 3 meios. Então, a solução, menos 3 meios. Letra E. Começando com a fatoração. Eu já lembro. Então, beleza. Já joga direto aqui, ó. 27 é 3 ao cubo. Dentro do parênteses. E lá em cima, 3x. E aí o 9, 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, dentro do parênteses, e aqui x mais 2. A propriedade é a mesma de sempre. Potência de potência, você repete a base e multiplica os expoentes. Agora, só tem que tomar um cuidado aqui no segundo membro, tá? Bom, aqui no primeiro é tranquilo. 3 vezes 3, 9, então 9x. Só tem que tomar cuidado aqui no segundo membro, porque você tem um x mais 2, você tem uma pequena expressão aqui. Então, você tem que aplicar a propriedade distributiva. E é engraçado que o visual aqui ele está meio invertido, porque o parênteses está dentro do 2 e o x mais 2 está fora do parênteses. Mas o raciocínio que você faz é esse aqui, ó, 2 vezes x mais 2. Tá? Então, ó, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2, 4. Então, 2x mais 4. É o que vai acontecer aqui, 2x mais 4. Beleza? Pronto, está tudo igual aqui nas bases, então... 9x igual 2x mais 4. Equação normal, esquece exponencial. Agora é uma segunda fase, né? Dentro dos expoentes, é uma equação do primeiro grau. Então é só resolver essa equação. Letra para um lado, número para o outro. Mudou de lado, mudou o sinal. 9x menos 2x igual a 4. 7x igual a 4. X igual a 4 sétimos. Então a solução 4 sétimos. Na letra F... nós também temos uma equação exponencial, tá? Mas ela não é uma equação tão direta como as anteriores, porque você percebe que não tem aquela estrutura de potência de um lado igual potência do outro. Nós temos aqui operações de adição, subtração, né? Igualando a um outro número que, se você olhar bem, o 45, ele não é potência de 3, porque ali está tudo 3 elevado, mas o 5... 45 tem fator 5, não é potência de 3. Então, é uma equação exponencial, mas não dá para resolver fatorando como as anteriores, nem igualando. Para isso, eu vou usar um recurso, que é o recurso da mudança de variável. Mas antes, eu vou usar as propriedades de potências ligadas a somas e subtrações no expoente. 3 elevado a x mais 1, esse x mais 1 vai se transformar nisso aqui, ó, 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Eu estou
aplicando a propriedade ao contrário. Quando nós aplicamos essa propriedade, normalmente é no sentido da soma. Você transformar em potência. Agora eu estou destransformando. Menos 3 elevado a x, menos, agora aqui ó, na subtração é a propriedade da divisão. 3 elevado a x sobre 3 elevado a 1. E o menos não aparece, o menos indica essa fração. Também é visto, essa propriedade também é vista como divisão, né? Mas se eu escrevesse 3 elevado a x dividido por 3 elevado a 1, ia quebrar um pouco a estrutura da equação, não ia dar muito certo. Então aqui, ó, igual 45. Aí nesse momento eu vou usar um recurso que de vez em quando a gente usa na matemática, que é a mudança de variável. O que vai acontecer? Eu vou pegar o 3 elevado a x, tá? Que está gerando essa dificuldade na resolução da exponencial, e eu vou transformar essa expressão, 3 elevado a x, em outra letra. Então, 3 elevado a x é igual a y, e aí onde tiver 3 elevado a x, eu vou transformar em y. Então, aqui, ó, 3 elevado a x, 3 elevado a x, 3 elevado a x. Eu vou tirar esses 3 elevado a x e vou escrever y. Então, vai ficar 3 elevado a 1, que é 3, né? Mas eu vou manter aqui, por enquanto, só para não alterar muito. 3 elevado a 1 vezes y. A ordem da multiplicação aqui não afeta, né? Mas normalmente a gente escreve o número na frente da letra. Então, já estou escrevendo aqui no padrão. Aqui menos y e aqui menos y sobre 3 elevado a 1, igual a 45. Agora eu vou continuar a conta normalmente. E você perceba que ó, saiu aqui o expoente, né? Não tem mais a exponencial. Isso vai gerar uma facilidade. 3 elevado a 1 é 3, então fica 3y, menos 1y sobre 3 elevado a 1 é 3 também, igual a 45. Agora é só resolver o que eu puder aqui. 3y menos y dá 2y, igual a 45. Aqui faz um MMCzinho rápido, né? Nem precisa pensar muito no MMC, é só multiplicar por 3. Então, aqui, ó, pensa tudo vezes 3 aqui. Eu vou ter 6y menos y. Aí aqui, ó, y sobre 3 vezes 3. Você vai cancelar esse sobre 3, só vai ficar o y. Igual 45 vezes 3 dá 135. 6y menos y, 5y, igual a 135. Então, isso aqui vai dar 135 por 5, que é igual a 27. Aí, essa é a solução parcial, y igual a 27, só que a equação é x, não é y. Então, eu volto aqui no começo, tá? Eu volto na minha mudança de variável, e aí 3 elevado a x igual a y, 3 elevado a x é igual a 27. E aí sim, aqui tem uma potência de 3, 27 é 3 ao cubo, então x é igual a 3. A solução dessa equação é x igual a 3. Muito bem, na letra G, nós temos uma estrutura parecida com a da letra F, né? Sendo aqui 4 elevado a x menos 2 elevado a x igual a 12. Aqui as bases são diferentes. Aí, de novo, fatoração. Bases diferentes, você pensa em fatoração. E o 4 é 2 ao quadrado. Então, vem aqui, ó, 2 ao quadrado elevado a x menos 2 elevado a x igual a 12. Aí aqui, eu vou até escrever a propriedade aqui no cantinho. A elevado a b elevado a c é igual a a elevado a b vezes c. Essa propriedade é o que nós vamos raciocinar agora nesse ponto, mas de um jeito que a gente não costuma raciocinar, que é com relação à propriedade comutativa. Que propriedade é essa? É uma propriedade que nós usamos toda hora, que é a propriedade da ordem da multiplicação. Tá? O nome correto, né, o nome técnico é propriedade comutativa. E todo mundo sabe. Por quê? B vezes C. B e C são números. B vezes C vai dar um resultado numérico. Se eu inverter C vezes B, vai dar o mesmo resultado. Todo mundo sabe disso. Mas o nome dessa ideia, dessa propriedade, dessa regra, né, é propriedade comutativa. Você sabia que tem certas coisas na matemática que se você mudar a ordem da multiplicação, o resultado se altera? Tenta descobrir. Você deve, talvez, dependendo do teu nível de escolaridade, você já sabe do que eu estou falando, mas tenta pesquisar, tenta descobrir isso aí.
Então, B vezes C é a mesma coisa que C vezes B. Então, o que acontece? Isso aqui é igual a A elevado a C vezes B. E aí, se eu desfizer a propriedade, eu vou ter que o A elevado a C elevado a B. Ou seja, isso tudo, essa volta toda para dizer o seguinte, ó, A elevado a B elevado a C é a mesma coisa que A elevado a C elevado a B. Ou seja, eu posso trocar de ordem esses expoentes aqui, né? Essa volta toda só para eu dizer que você pode trocar esses expoentes de ordem, na ordem deles, e está tudo certo. Então eu vou fazer isso aqui. 2 elevado a 2 elevado a x é 2 elevado a x elevado a 2. Eu tenho a mesma estrutura de cálculo. E aí eu vou poder fazer a mudança de variável. Eu vou poder dizer que 2 elevado a x é igual a y. E aí eu fico com y ao quadrado menos y igual a 12, ou seja, uma equação do segundo grau. A equação exponencial se transformou agora numa equação do segundo grau. Não nos resta nada a fazer a não ser resolver. Então, y ao quadrado menos y menos 12 é igual a 0. O A é igual a 1. O B é igual a menos 1 e o C é igual a menos 12. Resolva como você quiser. Eu vou resolver usando o delta. O delta, B2 menos 4AC. Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 12. 1, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 12, mais 48. Então, o delta é 49. E aí o x, que é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, eu vou ter aqui menos 1, mais ou menos a raiz de 49 sobre 2a, que é 2 vezes 1. O x vai ser menos com menos dá mais, né? Mais ou menos 1 mais ou menos. Um sinal de menos é da fórmula, o outro sinal de menos é do coeficiente b. Cuidado, tem que sempre colocar entre parênteses. Raiz de 49 dá 7. E 2 vezes 1 dá 2. Então, x é igual a 1 mais 7, que dá 8, por 2, que é igual a 4. E x2, 1 menos 7 dá menos 6, por 2, igual a menos 3. E aí, o que eu faço agora? Isso aqui não é a solução, porque a origem é de uma exponencial. Então, eu vou pegar esses valores que eu encontrei de x1 e x2 e eu vou substituir aqui, tá? Que na verdade não era um x, né? Era um y. Aqui a equação original é em y. Tá? Isso aqui tudo é y. Então não é y, é a mania, né? Tudo é sempre x. Mas aqui, ó, y. y1, y2. Então, 2 elevado a x é igual a 4. E 4 a gente sabe que é 2 ao quadrado. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 2. Ou seja, x é igual a 2. E a segunda parte, 2 elevado a x é igual a menos 3. 2 elevado a alguma coisa para dar 3. Não nesse vídeo, mas no vídeo sobre logaritmos, a gente vai ver que dá para fazer, né? Mas não é o caso desse vídeo aqui. Mas 2 elevado a x igual a menos 3. Uma base positiva dando um resultado negativo. Isso é impossível, não dá para resolver. Então, essa equação aqui, parcial de 2 elevado a x igual a menos 3, ela não tem solução. Não tem solução. Então, a resposta dessa equação, o conjunto de solução dessa equação vai ser de apenas x igual a 2. Muito cuidado, porque o desenvolvimento desse tipo de equação foi maior, é longo, e aí a gente acaba esquecendo de voltar às origens, né, da mudança de variável. Muito cuidado com isso. Então, a solução aqui é apenas o número 2. A número 2. A população de uma cultura de bactérias cresce em laboratório segundo a expressão P, entre parênteses T, igual 25 vezes 2 elevado a T, onde T representa o tempo em horas. Qual é o tempo necessário para a população chegar a
400 bactérias. Muito bem, isso aqui é um problema sobre funções exponenciais. E geralmente a escrita de funções é com a letra F e é com a letra X. Mas como é um problema, nós temos a adaptação dessa função. Então, o P entre parênteses T, né? P entre parênteses T faz o papel do F entre parênteses X. É o F de X. Esse P ficaria P de T é igual ao F de X. É a mesma ideia. O T faz o papel de X. E isso aqui não é uma multiplicação. É só para indicar que a população está em função do tempo. E é muito importante você lembrar sempre que o tempo está em horas. Não sei se é o caso desse exercício, mas às vezes os dados, as informações são dadas em outras unidades de medida fora do padrão da função. E isso tem que ser levado em conta. E aí aqui, ó, P entre parênteses T é igual a 25 vezes 2 elevado a T. E aí eu quero saber o tempo, quero saber o T, para que a população chegue a 400. Então, o que vai acontecer? Essa expressão aqui, em algum momento, ela vai dar 400. Então, 25 vezes 2 elevado a T igual a 400. Nesse momento, é muito importante você lembrar a ordem da expressão numérica, tá? Isso é uma equação, mas tem um cálculozinho aqui, e esse cálculozinho é regido pelas regras da expressão numérica. Que regras são essas? Em primeiro lugar, né, você tem que fazer as potências e raízes. Né? Você tem que calcular uma raiz, você tem que calcular um elevado antes de multiplicar ou dividir. Tá? E por último é que vão sobrar aqui as adições e as subtrações. Então, numa expressão numérica, quando você soma antes de multiplicar, a não ser que esteja dentro de parênteses, né? Mas quando você soma antes de multiplicar, você acaba errando. Quantas vezes nós já erramos isso, né? E aí aqui acontece isso, ó, que eu tenho 25 vezes 2. Todo mundo sabe, 25 vezes 2 dá 50. Mas não pode usar isso aqui no momento. E aí 2 elevado a t. O 2 elevado a t é uma potência. Eu não sei qual é o valor de t, mas o valor de t vai ser elevado, 2 elevado a esse valor, para depois multiplicar. Então, como sair dessa situação? Eu vou pegar o 25, tá, que está multiplicando, e vou jogar para o outro lado dividindo. Então, 2 elevado a t é igual a 400 dividido por 25. 16. 400 por 25 dá 16. E tem que armar a conta e tal. Você pode armar a conta ou você pode usar estratégias, raciocínios. Olha só o raciocínio que eu vou fazer. Vou usar uma lógicazinha aqui, ó, que é a seguinte, ó, o 400 é 4 vezes 100. Tá? Super fácil de identificar isso. E o 25 aqui embaixo. E aí o que acontece? Ó, 100 por 25 dá para dividir fácil. Muita gente sabe de cabeça essa conta. 100 por 25 dá 4. Então aqui, ó, 100 por 25 dá 4. Então ó, é 4 vezes 4, que é 16. Você não precisa ficar armando a conta. Se você se acostumar com isso, você vai ver que muitas contas que a gente perde tempo fazendo, desmembrando o número em fatores, dá para resolver mentalmente. 4 vezes 4, então é 16. Então, 2 elevado a t é igual a 16, virou uma equação exponencial básica, onde o 16 é 2 elevado à quarta potência, né? 16 ó, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. 2 elevado a 4, 1, 2, 3, 4. E aí pronto, t igual a 4. 4 o quê? 4 horas. Tá? Então, qual é o tempo necessário? Tempo de 4 horas. Uma outra forma de fazer, né? Aí usa muito a ideia que eu comentei nas questões de PA, no videozinho sobre PA, de progressão aritmética, eu também comentei sobre isso, que era a parte de... que era a parte de tentativas. Então, por exemplo, você tem a fórmula aqui, né? 25 vezes 2 elevado a t.
Aí daqui a 1 hora, dá quanto? Daqui a 2 horas, daqui a 3 horas. E assim você vai tentando. Em algum momento você chegaria nas 400 bactérias. Sempre dá para fazer assim? Não, por 2 motivos. Primeiro motivo, se a resposta for um número muito grande, né? Às vezes essas tentativas levam mais tempo do que você pegar e resolver a questão com a equação exponencial, né? Então, resposta muito grande, geram muitas tentativas e a gente perde mais tempo do que queria. E uma outra dificuldade também que pode acontecer no exercício é se der número quebrado. Deu 4 horas. Se tivesse dado 3 horas e meia ou 5 horas e meia, ou qualquer variação, né? Se desse um valor quebrado, horas e minutos, a gente não ia conseguir descobrir nas tentativas, tá? Então tem um risco, né? Número 3. Uma instituição financeira oferece um tipo de aplicação tal que, após T meses, um montante relativo ao capital aplicado é dado por M, entre parênteses, T, igual a C vezes 2 elevado 0,04T, onde C é maior que 0. Determine o menor tempo possível para quadruplicar certa quantia nesse tipo de aplicação. Esse problema é um problema clássico no contexto das exponenciais e dos logaritmos, né? No contexto de porcentagens, na matemática financeira. E é um problema que muita gente tem dificuldade porque não tem valor inicial. Determine o menor tempo possível para quadruplicar certa quantia. Que quantia? Não sei. E aí a gente trava. Tem 2 formas de fazer. Uma é você imaginar a quantia. Então você bota assim uma quantia de R$1.000. E aí então se vai quadruplicar, né? Se vai quadruplicar, vai de 1.000 para 4.000. Não, bota uma quantia, qualquer quantia, R$50. Então vai quadruplicar, vai passar para 200. Não, é R$100. Vai quadruplicar, vai passar para 400. Se você fizer isso, então, no caso aqui, esse vai ser o C, que é o valor inicial, né? O valor que vai ser aplicado, e o M é o montante, é o resultado. Você vai substituir isso na equação e vai resolver. Mas a gente pode usar essa ideia para se acostumar com a maneira mais matemática de se resolver isso, que é você pensar que o valor é C mesmo, abstrato, C, e vai passar para 4 vezes C. Né? É isso que vai acontecer. O montante vai passar, o capital vai passar de C para o montante 4C. Então eu pego aqui a equação, C vezes 2 elevado a 0,04 elevado a T. Não precisa se assustar com esse expoente decimal. Geralmente decimal assusta. Decimal e potência não combina. Então isso já é assustador, mas na equação exponencial, a gente não mexe no expoente logo de cara, a gente mexe na base. E aqui, 4 vezes C. E aí, pronto, é só aplicar regras, né? A gente não faz contas, a gente faz regras, assim como nos anteriores. Chegou nesse momento, C vezes 2, não dá para fazer essa conta. 4 vezes 3, 4 vezes C, também não dá para fazer. Mas são multiplicações, dá para você simplificar. Então você vem aqui, o C vai embora. Então fica 2 elevado a 0,04T igual a 4. 2 elevado, potência de 2, 4 também é uma potência de 2. No caso, todo mundo sabe, 4 é 2 elevado ao quadrado. Então, bases iguais. 2 elevado, 2 elevado. Esquece a base. Fica só nos expoentes. 0,04T igual a 2. Multiplicação vai passar dividindo. 2 sobre 0,04T. Nesse momento também não precisa ficar pensando em armar conta com números decimais. É só igualar as bases. No denominador tem 2 casas decimais. No numerador não tem nenhuma. Nem vírgula tem. Então você já imagina que a vírgula está no final. Aí você iguala as casas decimais. 2, então vai ficar 2,00. E aqui embaixo 0,04. Casas iguais, então você corta a vírgula. Então vem aqui, fica 200 sobre 0,04, ou seja, 200 sobre 4, que é igual a 50. Então, 50
o que? Meses, 50 meses. Então, determine o menor tempo. O menor tempo é de 50 meses. Então, o que significa isso na prática? Só para fazer um pouco mais de sentido. Se eu aplicar 1.000, vai levar 50 meses para eu ganhar 4.000. Se eu aplicar 50, vai levar 50 meses para eu ganhar 200. Se eu aplicar 100, vai levar 50 meses para eu ganhar 400. Tá? Não importa o valor, vai levar 50 meses para eu ganhar 4 vezes esse valor. Isso não se trata dos valores, se trata dessa relação entre o valor inicial e o montante. Tá? Essa ideia de quadruplicar. Questão número 4. A função C entre parênteses T igual a 200 vezes 3 elevado a K vezes T, né, com K igual a 1/12. Dá o crescimento do número C de bactérias no instante T horas. Determine o tempo necessário em horas para que haja 1.800 bactérias. Muito bem. É um problema assim, lendo, é muito complexo. Mas vamos com calma. Olha só. C entre parênteses T igual a 200 vezes 3 elevado a K vezes T, sendo que o K é 1/12. Então, eu já vou trocar esse K e vou trocar por 1/12, né? Aí fica tipo 1/12 vezes T. O T é como se fosse um T sobre 1, então 1 vezes T é T, 12 vezes 1 é 12. Então, isso aqui é elevado a T sobre 12. 200 vezes 3 elevado a T sobre 12. E o resto aqui, ó, é só leitura. Dá o crescimento do número C. O C é um número, ok. No instante de T horas. Então, basicamente, é a mesma estrutura dos exercícios anteriores, só que está escrito de um jeito difícil. E eu quero saber o tempo para que haja 1.800 bactérias. Então, o número de bactérias é C. Então, eu vou pegar essa fórmula, 200 vezes 3 elevado a T sobre 12, e eu vou igualar a 1.800. Pronto, ó, 200 vezes 3 dá 600. Não pode fazer essa conta, porque o 3 elevado a T sobre 12 é uma potência. Você tem que fazer a potência primeiro e a multiplicação depois, como aconteceu no exercício anterior. Veja, a estrutura é sempre a mesma, o jeito de fazer é sempre o mesmo. Quando você pega essa ideia de resolução, quando você entende qual é a ordem correta de se fazer as coisas, você vê que fica tudo repetitivo. Então, eu vou pegar o 200 e vou dividir. 3 elevado a T sobre 12 igual 1.800 por 200. Ó, cheio de zeros. 18 por 2 dá 9. E a gente já sabe, já está acostumado que o 9 é 3 ao quadrado. 3 elevado a T sobre 12 igual 3 elevado a 2. Bases iguais, você corta. T sobre 12 igual a 2. Tem fração de um lado, não tem do outro. Então, 2 é como se fosse 2 sobre 1. Multiplicou cruzado. T igual a 24. 24 o quê? 24 horas. Né? O tempo necessário é de 24 horas ou um dia. Sempre muito importante entender, prestar atenção na unidade de medida. São 24 horas, é igual a um dia, só que a gente não usa um dia em lugar nenhum do exercício. Né? A número 5, visualmente aqui uma questão de função exponencial, mas todas as outras também já eram, mas não tinha essa cara de função exponencial. Então vamos lá, nessa figura está representado o gráfico de uma função do tipo exponencial com lei de formação. F de x igual a k vezes a elevado a x, sendo k e a números reais positivos. Determine o valor de f de 2. Muito bem, aqui ele está dizendo que é uma função do tipo exponencial. E por que não só dizer função exponencial? Quando a gente está resolvendo um problema, né, cada palavra, né, conta, e aí geram raciocínios, né, que a gente fica lá em looping tentando entender cada detalhe. E aí ela é uma função do tipo exponencial. Por quê? Porque ela é k vezes a elevado a x. Uma função exponencial é assim apenas. Ó, f de x igual a elevado a x. Se eu estou acrescentando uma multiplicação por k, se eu estou somando, subtraindo, se eu estou fazendo qualquer outra coisa, sem ser envolvendo mais algum x,
tipo x vezes a elevado a x. Isso já é outra coisa, tá? Isso aí já é nível superior. Graduação, faculdade. Não é nível médio. Mas qualquer número que eu multiplique, ou some, ou divida, e aí você já tem uma função do tipo exponencial, por conta desses acréscimos numéricos que eu tenho na função. E aí o jeito de resolver é super tranquilo, que vai ser sempre você vai olhar o gráfico, mas no gráfico você vai procurar os pontos. E aí eu tenho aqui, ó, 2 pontos. Esse ponto aqui, que é o ponto menos 3, 12, ou seja, menos 3 para o x e 12 para o y, tá? É só olhar os eixos, né? E eu tenho esse outro ponto aqui, que é o ponto... Cadê o x? Não tem, né? Mas está bem na linha, então é 0. 0,3 sobre 2. 0,3 sobre 2. Então eu tenho esse aqui também, ó, x e y. Então eu tenho esses 2 pontos e eu tenho a fórmula da função. Isso vai me dar um pequeno sisteminha. Então, ó, eu vou ter, digamos que eu tenho aqui o ponto A e o ponto B. A é menos 3 e 12. E o ponto B, 0,3 sobre 2. No caso, é recomendável começar pelo ponto B, porque o ponto B tem 0 envolvido. Então, quando a gente tem 0 em substituições, facilita muito. Então, fica K vezes A elevado a 0. Ó, já estou pegando a fórmula da função e fazendo as substituições. E o f de x é sinônimo de y, né? F de x e y são sinônimos. Então, onde está escrito f de x igual, eu vou colocar igual a 3 sobre 2. E aí, pronto. A elevado a 0. Não sei qual é o valor de A, mas é um valor, é uma função exponencial. Então, é um valor positivo, é maior do que 0, tá? Não é 0, nunca é 0. Então, A elevado a 0 é um número que elevado a 0 vai dar 1. Então, isso aqui, ó, dá 1, na verdade, né? Então, é K vezes 1, que é K. Então, K é igual a 3 sobre 2. Esse valor já é certo, ele não vai variar. O K não é uma variável, o K é uma constante. Nesse exercício, sempre o K vai valer 3 sobre 2. Então, na fórmula da função, eu já não vou mais escrever K, eu vou escrever 3 sobre 2. E aí, agora, na segunda parte, fazendo a substituição, K vezes A elevado a x, eu já vou fazer, ó, K vezes A elevado a x igual a y, vai ser 3 sobre 2 vezes A elevado a menos 3 igual a 12. Tem uma multiplicação, igualdade, eu vou passar esse 2 multiplicando, então vai ser 3 vezes A elevado a menos 3, deixa a potência quieta, igual 24. 3 vezes A igual a 24, o 3 vai passar dividindo. Então, vai ficar A elevado a menos 3 igual a 24 sobre 3, que é igual a 8. E o 8, a gente já sabe que é 2 ao cubo, né? A gente já está acostumado com isso. Então, é 2 ao cubo. E aí, essa equação exponencial está diferente, porque a incógnita está na base, não no expoente. Que conta de fazer? Conta nenhuma, é manipulação de propriedades, tá? A ideia dos cálculos exponenciais é de manipulação de propriedade. E o que eu observo aqui? O menos 3 e o 3 são quase a mesma coisa, só está mudando o sinal. Sinal no expoente é inversão na base. Então eu venho aqui e faço exatamente isso, ó. O 2 elevado a 3, eu escrevo como 1 sobre 2 elevado a menos 3. Eu usei a propriedade do expoente negativo. E aí pronto, ó, os expoentes sendo iguais, você corta os expoentes. Logo A é igual a meio, beleza? Então pronto, já achei o K, já achei o A. Então essa função, ela fica assim. F entre parênteses x igual K vezes 3 sobre 2 vezes A elevado a x, meio elevado a x. E não dá para fazer conta nenhuma nesse sentido, tá? 3 sobre 2 e meio não dá para calcular porque o meio está elevado a x. Número 6,
a inflação anual de um país decresceu no período de 7 anos. Esse fenômeno pode ser representado por uma função do tipo exponencial de fórmula f de x igual a vezes b elevado a x. Determine a taxa de inflação desse país no 4º ano de declínio. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um ponto A, que vai ser 0,960, primeiro ponto, sobre o eixo Y. Tem aqui um segundo ponto, que é um ponto B, que ele vai ser 4 para o X e não tem o valor aqui no Y, que é justamente o que ele quer saber. Determine a taxa de inflação no 4º ano. Ele quer esse Y aqui, tá? E por último aqui tem um ponto C, que ele é 7 para o X e 7,5 para o Y. Vai ser uma estrutura igual ao exercício anterior, né? Você vai fazer substituições, só vai mudar o tipo de pedido que ele está fazendo. Então vamos lá, pegando aqui o ponto A, eu vou ter 960 igual a vezes B elevado a 0. O B elevado a 0 vai dar 1, então é A vezes 1, que é A. Então 960 é igual a A. Pronto, agora tudo vai ser feito em cima dessa informação. O ponto C vai ser 7,5 igual 960 vezes B elevado a 7. Lembrando aqui, né, o ponto C é 7,75, o 7,5 é o Y, o 7 é o X e o A eu já encontrei que é 960. Então, só fazer essas substituições. Não dá para fazer essas contas, eu tenho que passar dividindo. Então, fica 7,5, B elevado a 7, igual 7,5 sobre 960. E aí, o que acontece? O B elevado a 7, sendo igual a 7,5 por 960, 7,5 por 960, essa divisão, 960 por 7,5, dá 128. Então, isso aqui é 1 sobre 128. E o 128 é uma potência de 2. Já fizemos isso nesse vídeo, se não me engano, lá na primeira equação. O 128 é 2 elevado a 7. Tá, estou terminando a fatoração aqui, mas a gente já sabe que o 128 é 2 elevado a 7. Então, eu fico com B elevado a 7 igual a 1 sobre 2 elevado a 7. E isso, em propriedade, é 1 sobre 2, tá? E é elevado a 7 na fração toda. Então, B elevado a 7 igual a meio elevado a 7. Corta os elevados, ó. B igual a meio. E aí, fechou. Fechou nada. Eu quero saber o 4º ano de declínio. Veja, f de x igual a vezes b elevado a x. Então, f de x é igual a 960 vezes meio, que é o valor de b, elevado a x. Essa é a função completa. Então, determine a taxa de inflação no 4º ano. Então, eu vou calcular um f de 4. Então, é 960 vezes meio elevado a 4. Meio elevado a 4, bom, meio, 1 elevado a 4 dá 1. 2 elevado a 4 dá 16. Então, é só fazer essa divisão. 960 vezes 1 dá 960, ok, dividido por 16. Fazendo essa divisão, 960 por 16 vai dar 60. Determine a taxa de inflação desse país no 4º ano de declínio. 60% de taxa de inflação. De taxa. Essa é a resposta. Beleza, galera? Então é isso. Mais uma lista resolvida, agora de exponenciais. Essa lista eu precisei de propriedades de potências. Em algum momento eu também precisei de equação do segundo grau. Então, estude, né? E saiba sempre que você precisa de matérias anteriores. Regras de potências são coisas, né, do arco da velha, lá ensino fundamental, lá atrás. Equação de segundo grau já é coisa de 9º ano, 1º ano a gente já usa direto. Isso sempre cai e recai. Sempre dê uma olhadinha nos vídeos anteriores. Aqui no canal já tem vários vídeos. Qualquer dúvida, escreva nos comentários e faz aquele pacote completo, né? Curta, compartilha,
mostra para os colegas. Vamos estudar matemática, galera. Um grande abraço. Tchau.